Meus irmãos queridos, boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais uma linda oportunidade em que estamos todos juntos. Não estamos presentes um à frente do outro fisicamente, mas estamos, além de gravações como está acontecendo assim, agora, nesse momento, estamos também juntos espiritualmente, mentalmente, psiquicamente, entre irmãos. Irmãos não se abandonam. Quando estivermos necessitados, quando estivermos precisando de algo, lembremos sempre de ajudarmos através de alguma palavra, de algum ensinamento, de algum sentimento de amor e de carinho. E podemos fazer isso sempre, meus irmãos. Não esperemos passar as dificuldades de uma forma mais abrangente e procuremos o socorro. Estamos dando socorro através dessas gravações, como podemos, dentro da nossa pequenez, dentro daquilo que a gente pode fazer. E é claro que a espiritualidade maior nos ajuda, está nos orientando, está nos amparando sempre. E hoje o nosso irmão Luca vai falar sobre a mulher. Mulher, na verdade, é uma coisa maravilhosa e divina, né? É aquela que está sempre à frente nas situações de maior dificuldade. Não tem um velho ditado que já nos diz de que a mulher, na verdade, à frente do lar, atrás de um grande homem existe uma imensa mulher, uma grande mulher, né? Então que Deus abençoe a todos e que fiquem com essa linda palestra que nosso irmão Luca vai fazer, tá bom? Que Deus abençoe. Boa tarde, pessoal. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente nesse momento em que mais uma vez aqui iniciamos esse nosso bate-papo, né? Essa nossa conversa, como temos feito, né? Nessa modalidade. Estou aqui na minha casa mais uma vez e venho trazer hoje uma mensagem, né? Uma conversa sobre um tema muito importante, um tema sublime. Por coincidência ou não, estou com a presença aqui no meu lar da minha sogra querida, Dona Firmiana, né? E da minha esposa. Duas mulheres, nada melhor, aproveitando essa oportunidade, e falar sobre a mulher. Esse ser sublime e divino. E vamos aqui trocar algumas informações, vou trazer alguns questionamentos para nós refletirmos em relação à importância desse ser maravilhoso chamado mulher. Nos dias de hoje, em que a sociedade ainda possui preconceito com as mulheres, e é que devemos elevar acima das questões humanas o ser, o papel da mulher em todos os momentos da humanidade. O papel sublime desse ser, da mulher, é claramente exposto a nós espíritas, porque dela se inicia uma parte da vida, né? Podemos até dizer que ela é a própria fonte, com a autorização máxima de Deus. Vejamos que o seu amor, sem o seu sacrifício, junto com as suas virtudes e condições físicas, não nos seria possível regenerar e renovar a raça humana, tampouco não estaria eu aqui falando com vocês, né? Se não tivesse a permissão do Pai Maior e com a contribuição sublime da mulher. No caso, minha mãe, a quem amo e devo muito, né? Essa minha presente reencarnação. E aí a gente começa a ver essa questão da mulher desde muito tempo atrás. Desde lá da antiguidade, por exemplo, ela teve um momento de muita superioridade ao homem em relação a vários aspectos. Cultivaram a alma feminina através de suas faculdades sensitivas, né? Elas eram sacerdotisas,
nas cerimônias de culto, mesmo que cultos pagãos naquela época, no Egito, na Grécia, na Gália e tantos outros lugares, mas elas eram tidas como guardiãs da vida. E por quê? Por conta das suas intuições, das suas sensações e adivinhações, né? Por muitos séculos, a mulher foi rebaixada e excluída desses sacerdócios, em todas as raças praticamente. E com isso acabou se suprimindo, né? Tiraram a contribuição que elas dariam muito ao progresso das civilizações, por exemplo, né? Vejamos que passado muito tempo veio o mestre e nos provou o quão importante era esse ser. A todo momento se viu Cristo a proteger, amparar as mesmas. A gente tem ali aquele exemplo, né, claro, né, de uma proteção em relação à mulher, que é o caso da mulher adúltera, né, que todo mundo deve conhecer, né, que atire a primeira pedra, né, aquele que não tiver pecado. E ali a gente vê que Jesus, com o seu evangelho, ele já vem trazendo, né, a mulher para um novo cenário. Nós temos, naquele tempo de Jesus ali, a consagração da Mãe Santíssima, né? A gente tem exemplos também da conversão da Madalena, né? Que a gente tem ali até um questionamento, né? Quando tem a aparição de Jesus, né? E as pessoas se perguntaram, e até hoje a gente vê muito ainda o questionamento: poxa, mas por que Jesus se apresentou a Madalena e não a sua mãe, por exemplo, né? Ou a um dos seus discípulos? Mas ali a gente tem que analisar uma outra questão. Tem um gesto, né, que é muito simbólico, ele é profundamente simbólico, pois naquele momento ninguém havia feito tanta abnegação e violência contra si mesmo para segui-lo quanto a obsidiada de Magdala, né? A gente tem o exemplo de uma mulher que acompanhou muito Jesus, né? Assim como a gente tem a participação de outras mulheres também. Maria, um ser à parte, a mãe de Jesus, né? Já sublime, né? Pelo simples fato, digamos assim, de dar à luz ao mestre, uma mulher totalmente diferenciada. A gente tem, junto ali, tudo naquele mesmo cenário, por exemplo, a gente tem as irmãs de Lázaro, a gente tem as senhoras de Jerusalém, que acompanharam Jesus até o Calvário, né? Quando a gente vê esses exemplos e essas situações, nesse mesmo tempo em que a mulher tinha lá o seu valor, né, em relação à marcha da humanidade, aos exemplos que nos foram dados, né, historicamente por muitas mulheres, em um dado momento ela foi destruída. A gente pode até dizer que muito se deu por conta da igreja, né? E aqui não é uma crítica à igreja, não, longe disso. É só para a gente realmente elucidar os fatos, né? Por que por conta da igreja? Por conta da versão do pecado original. Ali ele se colocou a mulher como um fracasso do homem. A própria igreja não entendeu o papel sublime da mulher, afastando por vários motivos, né? Os seus membros da possível constituição da família, né? Existe uma questão financeira, mas quando a gente começa a observar isso, o principal motivo era o perigo que eles entendiam que essa mulher poderia representar. E na verdade não, como a gente já falou, a mulher tinha muito a contribuir na marcha da humanidade, mas pena, né? Você vê que se tornou isso até um absurdo, que se chegou até mesmo num dado momento e se criar um concílio, né? Que era uma espécie de reunião ali, uma assembleia, né? Para discutir se a mulher tinha alma. Por favor, a que ponto chegamos, né? Totalmente desnecessário. Mas isso é história, né? Consta, infelizmente.
quando a gente traz para as questões mais modernas, para os tempos modernos, a gente relegou as mulheres um papel muito baixo, que com certeza não estava nos seus desígnios. Por exemplo, se transformou, né, numa questão de sensualização. A gente tem um problema muito sério que é em relação à prostituição, desde que o mundo é mundo, né? Enfim, né, um tema bem complicado de a gente ver, né, uma posição em que as mulheres estão colocadas, que é uma posição muito triste, né, sabemos. Vejamos que como a gente tinha uma contribuição fundamental na história da formação das sociedades, né, da formação da humanidade, quando a gente vai falar da doutrina espírita, por exemplo, a gente vê que ela teve um papel fundamental, não tenha dúvida. A gente tem historicamente exemplos de mulheres que contribuíram para aquilo que seria mais tarde a nossa doutrina espírita, né? Um exemplo disso, né? A gente tinha lá antigamente na família de Moisés, né? Uma de suas irmãs era profetisa, né? A gente tem no século XV ali, a gente teve Joana d'Arc, né? Um exemplo, uma médium, vidente, audiente. A gente teve, quando se iniciou o trabalho da doutrina espírita, a contribuição das irmãs Fox, né? A própria Madame Kardec, por exemplo, contribuíram muito. Quantas mulheres contribuíram, né, para a nossa doutrina espírita? Tem uma colocação de Leon Denis, num dos seus livros, que acabei de fazer a leitura, né, que é o livro No Invisível, que ele diz, né, que o espiritualismo moderno, através das suas práticas e das suas doutrinas, todas no amor e no equilíbrio, acabam trazendo a mulher de volta, né? E sem muito esforço, sem questão de você fazer disso, né, um alarde, nem tampouco você ter questões relacionadas a brigas, né? A gente vem trazendo a mulher ao seu verdadeiro lugar, mostrando que o seu papel é sublime, que lhe cabe e que qual é esse papel? É educar e adiantar a humanidade. Esse é um dos papéis fundamentais da mulher. A grande capacidade que a mulher tem, por exemplo, hoje já falando, né, aqui em relação à doutrina espírita, por exemplo, transforma ela numa médium por excelência, porque ela tem tudo e ela pode dar muito nas questões de manifestações e de transmissões, porque ela exprime o pensamento, ela exprime uma emoção, ela tem uma comunicação com o mundo invisível mais sensível, né? Isso é uma particularidade da mulher, né? A gente tem o espiritismo, na verdade, ele tem que reconhecer por tudo que ele é, por tudo que ele representa, ele acaba atraindo muitas mulheres, porque acredito eu que alegra o íntimo, o seu coração. A gente observa que a gente, posso até estar errado, assim, mas noto que a gente tem, a impressão que eu tenho é que nós temos muito mais mulheres do que homens, né, em relação à própria doutrina espírita. E se a gente for fazer uma leitura ou for fazer uma contagem, de novo, posso até estar enganado, né, pegar um dia a gente notar isso, acredito que a gente tenha mais mulheres no salão, por exemplo, na nossa casa do que homens, né? Interessante isso. E eu vejo que nos cabe, sabe? A gente, nós, né, como sociedades, devolver à mulher o seu respectivo valor e esse lugar na sociedade, por exemplo, né? Esse poder intuitivo e moral, ela faz parte da harmonia que Deus quer para o nosso mundo, não tenha dúvida, né?
a gente tem que também analisar uma outra questão e tomar um pouquinho de cuidado, né? Que a gente tem que prestar atenção em relação à definição da palavra feminismo, por exemplo, que ele é legítimo, né? Mas talvez lá no seu princípio, né? Mas exagerado de repente no seu objetivo. Leon Denis comenta isso nesse livro No Invisível, né? Ele fala muito bem isso. E a gente pode observar, mas onde é que começou o feminismo, né? O feminismo começou com Jesus. Mas qual feminismo estamos falando? A gente está falando daquele feminismo puro, né? Aquele feminismo de respeito, não aquele que enche, né, a mão das suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas aquele que traça nos corações as diretrizes superiores e santificantes. Com Jesus e o seu evangelho se inaugura, sim, uma nova era para as mulheres. Isso é fato. A mulher retorna ao seu lugar pouco a pouco, como antigamente. Ela se iguala e também podemos dizer que ela se eleva. Ela se ilumina, o seu coração é um foco de amor. A mulher retorna a esse papel para ajudar, para contribuir na marcha da nossa evolução, da nossa humanidade. Ela retorna para ajudar na sua maior missão. De quê? De divina mãe, esposa, irmã, educadora, conselheira, um arrimo de família. O homem e a mulher, no fundo, tem que observar que eles têm que cada vez mais se unir e se respeitar para que juntos possam cooperar nessa obra do Pai. A missão da mulher é se manter firme como guardiã da família e, por que não dizer, da condução das almas trazidas ao renascimento, né? Trazidas ao renascimento físico, né? Através da maternidade. É muito interessante que André Luiz disse, né, que junto dos filhos apagam-se os ódios, sublima-se o amor e harmonizam-se as almas para a eternidade. Primeiro contato disso com a mãe, depois com o pai, né? Primeiro com a mulher, depois com o homem. Tem uma questão que acho que vale também a gente levantar, né? Que é no que diz respeito ao casamento, né? As mulheres não devem esquecer, né? Quem sou eu para estar dizendo aqui o que as mulheres devem ou não devem fazer, mas eu acredito muito que elas não devem esquecer, elas devem continuar sentindo e compreendendo que a maioria dos consórcios terrestres, e isso é fato, eles geram obrigações e obrigações com provações, né? Sabemos que não é difícil ser mãe, né? É difícil ser mulher, né? Até hoje, com alguns problemas que a gente tem em relação à sociedade, é muito complicado. Mas eu não estou aqui dizendo que a mulher não deve buscar a sua independência, né? Por exemplo, caso se uma união seja feita de violência e de desrespeito, né? A gente vê muito isso também hoje em dia, né? Até porque isso não é se amar, né? Mas ter o cuidado, né, ao firmar esse compromisso, né, que não se faça somente por ligações sexuais, pois aí a gente pode ter um grande problema, um grande delito que a mulher pode vir a cometer, que é o crime de aborto. E aqui eu não estou culpando a mulher, e porque eu não posso esquecer do homem, né? O homem tem sim a sua parcela de culpa em relação a isso, né? Mas você veja que dessas ligações infelizes, muitas vezes acaba se gerando, né, um filho que não é esperado, e aí o cara não quer, a mulher também acha que não vai ser interessante, vem outras pessoas e informam, não, você tira, comete-se, né,
esse crime bárbaro que perante aquilo que a gente sabe é um crime, né? E onde é que vai levar essa mulher? Vai conduzir ela para o vale do sofrimento. E vou lembrar de novo, né? Uma lembrança aos homens, né? Para também reconhecer a sua participação em atos contrários ao amor e às leis de Deus, né? Acabei fazendo um estudo também de um livro que mais para frente aí eu vou ter a oportunidade de comentar um pouquinho sobre ele, que a gente tem feito as obras de André Luiz, e esse livro acabou caindo para mim comentar, falar sobre ele, que é o livro Sexo e Destino. Esse livro ele vai trazer uma oportunidade de estudar as relações, de como é triste o desfecho dessas situações que a gente acabou de falar em relação a isso. Eu tive a oportunidade de nada é por acaso, né? Quando eu ouvi, já conhecia em relação às obras de André Luiz, mas nunca me esqueço, né? Uma vez chego na casa da dona Firmiana e ela está lendo esse livro. Ela está lendo o livro Sexo e Destino. E naquele momento eu lembro até, ela é empolgada, assim, ela vem e conversa comigo e diz assim, você já leu esse livro? Eu digo, não, ainda não. E ela me disse, você tem que ler. E faz um tempo isso. E aí as coisas vão passando, a gente vai fazendo o estudo de algumas outras obras, as coisas vão acontecendo, até que tive a oportunidade de receber o convite para falar, né, sobre esse livro, Sexo e Destino. Um livro interessante, um livro muito bom, recomendo, cabe, vale o estudo desse livro. André Luiz diz também, falando da mulher, que o trabalho dela é sempre uma missão de amor. E que ele vai se estender ao infinito. Vejamos que nesse ponto, aquilo que serve para a mulher também se aplica para o homem, né? Senão nós os bonitos já vamos acabar tirando o corpo fora, né? Tudo aquilo que se aplica em relação a comportamentos, não só a mulher, se aplica ao homem, né? É muito interessante porque a sociedade vive muito isso, né? Vive muito de que o homem é superior à mulher, que o homem tudo pode, e não. Numa outra oportunidade aí na casa também, quando eu tive a oportunidade de numa tarde, né, abrir e fazer uma leitura antes dos trabalhos, o acaso não existe, o Rafael me convida, né, e me diz assim, quer fazer a leitura? E eu lá abro o livro O Pão Nosso e a lição que caiu naquele dia era a lição de número 85 do livro, que é E o Adúltero, né? Então eu até fiz um comentário lá e depois acho, né, humildemente, dentro daquilo que eu entendi, as pessoas dizem, poxa, mas, né, fala bem, vai dar palestra, né? Eu digo, quem sou eu para palestrar, né? E ali comecei a participar e a falar e cá estou com vocês. E lembrei dessa história e peguei, né, um trecho aqui dessa mesma lição. Não vou ler toda, vou ler só um trechinho, né, que é para complementar quando a gente está falando aí das responsabilidades que o homem tem, o seu papel. Ele fala assim aqui, que o homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de se santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob o triste destaque no caminho social, é que os adúlteros, os homens, continuam ausentes na hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Essa lição aqui é aquela coisa, né? A mulher foi pega lá em adultério, se criticou, né? Se ia cometer um crime em relação à mulher,
Mas a pergunta, né, o fundo, né, mas e o adúltero, né? Cadê aquele homem que também participou? Ele disse, um não cai sem o outro, né? Então, não vamos nós homens nos eximirmos das nossas responsabilidades, né? A mulher mantendo o seu papel sublime, que a gente possa valorizar cada vez mais esse ser, né? A gente que eu, graças a Deus, né, tenho na minha família vó, mãe, esposa, tenho filha e neta do coração, né? Eu acho que tudo que um homem pode ter em relação a mulheres, eu tenho, né? E eu acho que a gente tem que aprender a valorizar, se aproximando aí o Dia das Mães, né? Já de antemão, desejando a todas as mães, né, um feliz Dia das Mães. Muito obrigado a todas as mães do nosso mundo, do nosso planeta. Obrigado à minha mãe em especial, como eu falei antes, né? Se hoje estou aqui, se tenho a oportunidade, é graças à minha mãe que me deu essa oportunidade, que me trouxe ao mundo. Agradeço ao meu pai, agradeço a Deus, agradeço a todas as pessoas que fizeram parte, né, para que eu esteja aqui hoje. Eu gostaria de ler aqui para vocês. Isso aqui eu ganhei do Esmeraldo. Está colado aí num quadro aí na nossa casa, que é O Homem e a Mulher, escrito por Victor Hugo. Ele diz assim: o homem é a mais elevada das criaturas, a mulher o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz a luz, o coração o amor. A luz fecunda e o amor ressuscita. O homem é um gênio, a mulher é um anjo. O gênio é imensurável, o anjo indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória, a aspiração da mulher, a virtude extrema. A glória traduz grandeza, a virtude traduz divindade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia representa a força, a preferência o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pela lágrima. A razão convence e a lágrima comove. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é o código, a mulher o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher um sacrário. Ante o templo nós nos descobrimos, ante o sacrário ajoelhamos-nos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter cérebro, sonhar é ter a fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher um lago. O oceano tem a pérola que embeleza, o lago tem a poesia que o deslumbra. O homem é uma lágrima que voa, a mulher um rouxinol que canta. Voar é dominar os espaços, cantar é conquistar a alma. O homem tem um fanal, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. A consciência guia e a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. A mulher, esse ser maravilhoso, esse ser divino, o meu humilde beijo, o meu feliz Dia das Mulheres, antecipado ou atrasado, não sei que dia que vai acontecer a divulgação dessa palestra. Feliz Dia das Mães, um beijo a todas as mulheres, um beijo em especial à minha mãe, à minha esposa e à minha sogra presente hoje aqui, nesse momento em que converso com vocês. Um beijo a todas as mulheres do mundo e a todas as mulheres da nossa instituição. Até a próxima, muito obrigado.